Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Sempre fala em epidemiologia. O que é, na verdade, isso? Epidemiologia é um conjunto, ela está inserida na vigilância em saúde no total de todos os municípios do Brasil. Ela é instituída, né? A vigilância em saúde. E a vigilância em saúde, ela é uma ramificação da vigilância em saúde, a epidemiologia. Então, dentro da vigilância em saúde, que tanto na esfera nacional, estadual e municipal existe, né? Tem a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde do trabalhador e a vigilância do meio ambiente. Voltando a conceituar ainda a vigilância epidemiológica, nós temos dentro da vigilância epidemiológica a ciência em saúde, que trata especificamente sobre os exames, sobre as condições de saúde, a ciência estatística, que nós fazemos estatística lá dentro, por causa das notificações, e também a vigilância, a ciência social, que é como que a pessoa está inserida, aquele doente, aquela doença está inserida na sociedade, como que a gente pode prevenir e pode diminuir os riscos de incidência da doença na população. Ou seja, mas para quem está nos acompanhando nesse momento, aqui não, então, ou seja, o trabalho da epidemiologia ele não acontece só durante uma pandemia, né? Uma epidemia, melhor dizendo, né? Não, o nosso trabalho é contínuo, estatisticamente contínuo, da base de dados, e nós temos relatórios que nós pegamos de todas as unidades de saúde, de todos os locais onde que atende saúde, é compilado, colocado nos sistemas que vai para o Ministério de Saúde e tudo mais, e com essa base de dados a gente pode fazer uma prospecção, uma projeção do que pode acontecer com determinada doença e trabalhar em cima da prevenção para que isso não aconteça. Uma pergunta, Aguinaldo, qual que é a diferença entre epidemia e pandemia? Pandemia, então, para mais fácil de a gente entender, a pandemia nós acabamos vivendo em 2020 e 2021, que foi global, uma pandemia do Covid, né? Que evidenciou o trabalho da epidemiologia em todos os seus aspectos, que ela ficou mais mostrou mais o serviço da epidemiologia, que na questão de coleta de material, cuidado de paciente e tudo quanto é coisa mais. E a questão daí nós vemos lá, daí volta a gente vir falar mais numa amplitude menor, que são as questões dos surtos, os surtos que podem levar a uma endemia e tudo quanto é coisa mais. Hoje estamos conversando aqui com o Aguinaldo Antônio Urbic, que é técnico de epidemiologia da Secretaria de Saúde de Rebouças, falando sobre esse assunto, esse papel tão importante, muitas vezes burocrático, mas também que vai a campo, né, Aguinaldo? Sim, é muito importante. Por exemplo, se nós tivermos um surto de qualquer doença que seja transmissível rapidamente. Então, existe a notificação pelos profissionais de saúde envolvidos, comunicam a vigilância. Nós já temos, baseado em protocolos, nós não trabalhamos nada que não seja protocolos vindo do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado da Saúde, SESA, e nós tomamos providência em relação ali. Por exemplo, precisa para bloquear essa doença, nós precisamos fazer antibiótico terapia, daí os médicos receitam os antibióticos, a gente vai até lá, fornece naquele grupo de pessoas que está atingido por aquele surto e a gente tenta impedir. Vacinação é a mesma coisa e tudo mais. Além de a epidemiologia ser responsável pelo controle e coordenação da vacinação, tanto municipal, estadual e nacional. Você falou em surto. Quando é que a gente classifica o surto? Então, 2 ou 3 ou mais pessoas atingidas por uma patologia, uma doença que tem relação entre si, elas se comunicam, sabe? Por exemplo, eu comi, estou com uma intoxicação alimentar. Uma intoxicação alimentar em mim sozinho não caracteriza um surto. Mas a partir do momento que a outra pessoa que não tem vínculo, pode ser não ter vínculo comigo, está tendo a intoxicação alimentar e ela foi, por exemplo, no mesmo restaurante meu e comeu a mesma comida que eu comi, daí já começa a caracterizar um surto. Daí a gente já tem a questão de investigação dessa doença em relação a isso. Basicamente assim. Então, o surto a gente vai ver lá quantas pessoas estão atingindo, 2 ou 3 pessoas a mais,
aquela mesma doença, qual que é o vínculo delas, como é que elas ficaram doentes ali. Elas começaram a ser transmitidas, por exemplo, a gripe ou a Covid. Por isso que sempre ficava falando, vocês não podem se reunir no tempo do Covid, mas era para não espalhar, não criar mais pequenos surtos que englobavam na pandemia. Em síntese, Aguinaldo, como é que a gente pode classificar aqui como a principal missão da epidemiologia? A principal missão da epidemiologia é nós anteciparmos algum processo de doença que possa causar lesões, complicações graves à população. Nós sempre estamos um pé à frente, estatisticamente. Como que eu posso te falar isso aqui? No tempo da pandemia, você sempre esteve lá com a gente. No tempo da pandemia, através das estatísticas que nós tínhamos, da pandemia que teve da gripe do porco, que foi em 2009, se não me engano, foi em 2009, e com os dados de gripe, de síndromes respiratórias no município, estatisticamente, matematicamente, foi conseguido calcular aproximadamente quando que nós teríamos o primeiro caso de Covid no nosso município. E foi antecipado. A gente calculou lá, eu me lembro que a gente fez os cálculos e tudo mais, e a gente conseguiu prever e deu bem certo. Quando que a gente conseguia ter o primeiro caso de Covid aqui no município. Tanto é que quando a gente descobriu o primeiro caso de Covid aqui no município, através dessa mesma estatística, dessa mesma cruzamento de dados, que permite a epidemiologia, nós conseguimos identificar, rastrear o caminho desse contaminado, e nós conseguimos identificar o Covid lá em Irati e em outros municípios também. Bem, então está um pouco hoje aí o trabalho importantíssimo do setor aí de epidemiologia, através do profissional da área, do Aguinaldo Antônio Urbich, que está há quantos anos já na área de saúde, Aguinaldo? Na Vigilância em Saúde, estou trabalhando desde o ano de 2008. Muito tempo já, né? Sim. Eu sou concursado como auxiliar de enfermagem, tenho formação técnica de enfermagem e trabalho na área na Secretaria de Saúde desde 2020, do ano 2000 e da Vigilância em Saúde desde 2008.